Boas, amado, bem-vindo ao canal. Neste vídeo eu pretendo te trazer à realidade da importância de orar em línguas. Mas para isso tenho que te explicar primeiramente o que é a oração, segundo, a origem das línguas e terceiro, a realidade da verdadeira importância de orar em línguas estranhas. Primeiramente, primeira dúvida se mantém, o que é a oração? A oração nada mais nada menos é uma conversação entre nós, seres humanos, ou nós, criação, ou nós, filhos de Deus, para com o nosso Deus. E é bastante importante porque Deus é bom, Deus quer o nosso bem, Deus tem bons planos para connosco, Deus tem grandes planos e grandes obras para a nossa vida. E por isso é bom para que nós possamos caminhar na verdade que Deus nos quer revelar. E a base dessa verdade é nós termos um momento de comunhão com Deus, um momento de interação espiritual entre nós e Deus. E a oração serve dessa base. Serve dessa base para que nós possamos também conhecer e também entender a Deus, porque Deus, Ele é Espírito. Ele não é um homem. Muitas vezes nós, em interação no nosso dia-a-dia, como nós estamos habituados a falar com homens ou com criação, ou então a interagir com coisas que estão à nossa volta, nós temos um tipo de abordagem. Mas para com Deus nós precisamos perceber que existe um protocolo ou então uma diretriz que Ele pretende para quando nós estamos a interagir com Ele. Não vamos interagir da mesma maneira que interagimos com uma pessoa. Sim, vamos interagir da maneira que Deus pretende interagir connosco. E Jesus, Cristo, quando esteve cá na Terra, Ele deixou-nos um modelo de oração que é chamada oração do Pai Nosso. O meu conselho, como teu amado irmão na fé, é que tu decores e memorizes, porque essa oração serve de base para uma vida repleta de Deus. Esta é a chamada oração perfeita, porque nessa mesma oração, o Senhor Jesus nos mostra passo a passo como é que nós devemos interagir com o nosso Deus que está no céu, o nosso Pai que está no céu, o nosso provedor. E aí um dado curioso é que quando nós chamamos Deus Pai, nós chamamos Deus Pai não de ser o pai figura paterna, mas sim daquele que provém. E agora o segundo passo, eu vou-te explicar como é que se originaram as línguas. Para isso eu preciso convidar-te a ler o seguinte texto. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma maneira de falar. Disseram, vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados em toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, deixamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De start, o Senhor os expulsou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os expulsou por toda a superfície dela. Neste excerto da Bíblia, Deus tinha um propósito para com a humanidade, que a humanidade se espalhasse para todos os quatro cantos da terra. No entanto, devido à ganância do ser humano, naquela altura, o povo era unido e estava a querer construir uma cidade para que ficassem todos juntos. E o povo tinha percebido algo bastante interessante, que pela união é possível construir tudo o que nós precisamos. É através da união que nós conseguimos tudo. A união faz a força, já dizem muitos eruditos e muitos sábios. Então, o que é que Deus fez? O Deus dispersou as línguas para que o propósito dele se alinhasse. As pessoas, apesar de terem um coração ruim e usarem a união para fazer algo que era contra o que Deus tinha dito, Deus próprio dispersou a língua para que as pessoas que estivessem no local, a humanidade, no caso, entrassem em concordância com o propósito de Deus e se dispersassem pelos cantos da terra. E é assim que Deus deu origem às línguas. O princípio da união foi aplicado no dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam unidos para orar a Deus e o Espírito de Deus veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas estranhas. Eles perceberam que as nossas línguas são baseadas em
descrições e sons que nós damos às coisas que nós conhecemos. Portanto, a língua humana tem uma certa e determinada limitação. A língua humana depende de todos os preceitos que forem colocados nas definições das palavras. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a palavra elefante. Eu não consigo explicar a uma pessoa o que é um elefante apenas por meras palavras. Tenho que mostrar um elefante para que a pessoa saiba o que é um elefante, para que, quando eu disser elefante, a pessoa reconheça. Mas, na nossa caminhada com Deus, o nosso Deus faz coisas impossíveis e quer-nos fazer atingir um outro nível, um outro patamar. E a língua tem essa limitação. Nós precisamos de uma definição concreta e precisamos ter a concepção de algo para que possamos comunicar. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós caminhamos pela fé e pelas verdades que Ele diz. E uma vez que Deus não quer que nós tenhamos barreiras para a sua interação com Ele, daí a importância de nós podermos falar em línguas. Porque, assim Paulo diz, aquele que fala em línguas, fala em mistérios com Deus. Ele próprio não sabe o que está a falar, mas em mistérios fala com Deus. Ou seja, não existe barreira linguística, não existe barreira de vocabulário, não existe barreira de qualquer tipo de concepção para que nós possamos ter essa interação com Deus. Esta mensagem te abençoou? Deixa nos comentários as tuas dúvidas sobre o falar em línguas, que eu estarei aqui para te responder. E se quiseres falar em línguas hoje, e se tiveres esse desejo no coração de falar em línguas, tens aqui um vídeo que pode te ajudar. Clica nele e ajudar-te imenso nesse teu desejo de orar em línguas.